Respondendo à pergunta de um seguidor, ele perguntou: no contrato de locação, esta será rescindida se o locatário não apresentar outra garantia? Ele está perguntando de uma hipótese de um contrato de locação que estava garantido provavelmente pela fiança, ele não especificou aqui na pergunta, e durante esse contrato de locação, essa fiança o fiador se exonerou, ou, por exemplo, pode até acontecer o falecimento do fiador, ou seja, o contrato se tornou sem garantia. Isso é uma hipótese muito frequente, uma dúvida muito recorrente das pessoas perguntarem, questionarem, ou acontecer até no dia a dia da advocacia. Então vamos começar a organizar o assunto. O artigo 39 da Lei de Locações, a Lei 8245 de 91, ela fala que, salvo disposição em contrário no contrato, a fiança se mantém até a extinção da locação, até a efetiva entrega das chaves do imóvel. Você considera extinta a locação não somente pelo término do prazo do contrato, mas pela entrega das chaves. Se o contrato está previsto por um prazo determinado, vencer esse prazo e as partes não se manifestarem em sentido contrário, você presume que a locação está prorrogada por prazo determinado. E a locação se mantém, e a fiança também. É o artigo 39 da Lei 8245, salvo se tiver uma disposição em sentido contrário. E aí surgem algumas decorrências que a gente tem que trabalhar em cima disso. Por exemplo, se as partes fizerem um aditivo a esse contrato, foi muito comum no período da pandemia, as partes, por exemplo, alterarem o valor do aluguel, modificar o prazo do contrato, modificar a forma de reajuste, se o fiador não participar desse aditivo, ele está exonerado automaticamente. Isso é a súmula 214 do STJ. Qualquer aditamento que seja feito ao contrato de locação tem que contar com a participação do fiador. Todos têm que assinar esse aditamento. Não participou no fiador, ele está exonerado automaticamente. Agora, a segunda hipótese é o seguinte: quando eu entro numa fiança garantindo um contrato de locação, vamos supor que o contrato é de 36 meses. Vencido esse prazo contratual, como eu falei no início dessa conversa, do vídeo, passou esse prazo, você considera o contrato prorrogado por prazo indeterminado. E aí surge a partir de então o direito do fiador se exonerar desse contrato de locação. Veja, ele não pode se exonerar durante a vigência do contrato, mas após a vigência do contrato, estando prorrogado por prazo determinado, esse fiador tem direito de se exonerar. Está no artigo 40, inciso 10 da Lei 8245. Mas aí toma cuidado, como é que funciona? Que é exatamente a pergunta dele. O fiador tem direito de se exonerar, ele notifica o locador e o locatário da sua intenção de exoneração. Notificou? Ele fica respondendo pelo contrato pelo prazo de mais 120 dias. Então, a contar da notificação, ele responde por mais 120 dias. Rompeu os 120 dias, ele está exonerado. Perfeito? Então, veja, se eu fizer um aditamento à locação, a exoneração é automática. Se a locação somente se prorrogar por prazo indeterminado, exige-se do fiador que ele notifique se exonerando desse contrato. A partir dessa notificação, responderá pelo prazo de 120 dias. Isso está previsto no artigo 40, inciso 10 da Lei 8245, que é exatamente o ponto que ele perguntou. Haroldo, então se o fiador se exonera do contrato de locação, o contrato permanece válido? Permanece. Só agora você tem um detalhe. O contrato está desprovido de garantia. Ou seja, o locador ficou descoberto. O que o locador pode fazer? Ele pode notificar o locatário para que esse locatário apresente uma nova garantia para manter a cobertura desse contrato. Caso esse locatário não apresente uma nova garantia, estou olhando aqui para a lei, o que acontece? Como o contrato ficou desprovido de garantia, o locador passa a ter o direito de ajuizar uma ação de despejo e obter uma liminar para desocupação do imóvel. Você vai encontrar isso no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 7 da Lei do Inquilinato, da Lei 8245. Artigo 59, parágrafo 1º, inciso 7 da 8245. Então, olha só que dinâmica que você passa a ter aqui. Primeiro caso, foi feito um aditivo ao contrato, o fiador está exonerado automaticamente. Não é caso de aditivo, você não fez nenhuma complementação, nenhuma modificação no contrato, ou seja, o contrato somente está prorrogado. O contrato era, por exemplo, de 36 meses, passado esses 36 meses, ocorreu a prorrogação automática do contrato de locação. A qualquer tempo, esse fiador pode notificar o locador da sua intenção de exoneração. Isso, inclusive, é bom vocês anotarem, isso está previsto no artigo 40, inciso 10 da Lei 8245. O fiador notifica o locador informando da sua intenção de exoneração. Notificou? 120 dias. O STJ, inclusive, já até afirmou que o fiador ele pode notificar na vigência do contrato, antes dele estar prorrogado por prazo determinado. Mas caso ele faça na vigência do contrato,
essa notificação só produz efeitos a partir da prorrogação. E lembrando que começou a produzir efeitos mais 120 dias. Ele sempre vai responder pelo contrato a partir da notificação por mais 120 dias. Passar esses 120 dias, o fiador está liberado, ele está exonerado. E aí acontece o seguinte, como o locador fez a locação contando com essa garantia, quando o fiador se exonera, ele não pode fazer nada, só que a locação ficou descoberta. Aí entra outro ponto, o locador notifica o locatário para que o locatário apresente uma nova garantia. E aí veja, ele pode apresentar uma nova garantia, tá? Não precisa ser exclusivamente uma fiança, pode ser uma caução, pode ser um seguro fiança, desde que seja uma garantia compatível com a locação, que mantenha a garantia original. Apresentar essa garantia, locação prossegue. Não apresentar essa garantia, automaticamente o locador tem direito de ajuizar uma ação de despejo. Isso é uma infração contratual, é dever do locatário manter a garantia contratual e, além disso, a lei de locações dá para ele um direito a obter uma liminar para desocupação do imóvel. Perfeito? Então está respondida a pergunta aqui do meu amigo seguidor, do internauta. Para todo mundo que está assistindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos.